Daí, pessoal, mais uma resolução. Um observador vê do solo a 150 metros o topo de uma torre vertical de 75 metros de altura. Aproximando-se e ainda mirando a partir do solo, o ângulo de observação do topo da torre passa a ser o dobro do anterior. Nessas condições, a distância percorrida pelo observador entre os dois instantes de observação foi d. Bom, então assim, a princípio, quando eu olhei esse exercício e olhei a figura, e falando principalmente que um ângulo era o dobro do outro, né, dizendo que quando ele troca de posição, o ângulo de observação do topo da torre passa a ser o dobro do outro. Então, quando eu olhei esse exercício à primeira vista, eu achei que esse exercício tratava-se da situação típica de um triângulo dentro do outro, com um ângulo aqui menor de 30 graus e aqui um outro ângulo maior aqui, 60 graus. Essa figura que é bastante comum nos exercícios trigonométricos. E aí uma das consequências dessa figura é que este lado aqui, ou ainda essa distância aqui, equivale a essa hipotenusa do triângulo menor, ou seja, igual a essa dimensão, triângulo isósceles. Bom, então achei que se tratava dessa resolução, mas não. E aí eu vou te mostrar como que eu concluí que não, né? Como que eu sei que esses ângulos onde um é o dobro do outro, como que eu sei que não se trata do 30 e 60, já que um é o dobro do outro. Bom, então vamos analisar o problema. Vou preencher aqui os elementos que ele está me dando. Me diz que o observador vê do solo a 150 metros o topo de uma torre de 75 metros, está aqui. E aproximando-se e ainda mirando a partir do solo, o ângulo passa a ser o dobro. Ok. Bom, a primeira observada ele faz numa distância de 150 metros que o problema está me trazendo. E esse ângulo aqui, eu vou dar uma medida para ele. Vou dizer que esse ângulo aqui é o ângulo θ. E esse outro ângulo aqui, quando ele troca de posição, quando se aproxima da torre, esse ângulo é o dobro do anterior, ou seja, esse ângulo é 2θ, o dobro de θ. Ok? Bom, e aí como que eu sei que esses ângulos aí não são 30 e 60? Porque se eu pensar nesse triângulo maior aqui, olha só, rapidamente aqui. Aqui está o triângulo, aqui está a torre, e aqui eu tenho o ângulo θ. Eu sei que essa altura aqui é 75 metros e sei que essa distância aqui é 150 metros. Ora, a tangente desse ângulo θ aí, olha só, a tangente desse θ é o que? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente desse ângulo θ é igual a cateto oposto 75 metros, cateto adjacente 150 metros. E aí então a tangente desse ângulo, simplificando, está dando 1/2. Logo, o θ ele é diferente de 30 graus. Isso por quê? Porque a tangente de 30 graus, se o θ fosse 30 graus, a sua tangente é raiz de 3 sobre 3, que dá aproximadamente 0,58. Tá? Então, logo não dá 1/2.
Portanto, esse ângulo, ainda que seja próximo de 30, não é o 30. Tá, mas então agora como que eu vou fazer isso? Bom, aí eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui. Vou fazer um procedimento. Por quê? Porque o que ele está pedindo, ó, o que ele está querendo que eu calcule é a distância percorrida pelo observador entre os dois instantes. Então ele quer que eu descubra, ó, essa medida aqui, ó. Ele quer que eu descubra essa medida que eu vou chamar de x. Ou vou chamar de d. Vou trocar aqui. Vou chamar de d. Ele quer essa distância d. E como que eu posso descobrir essa distância d? Fácil. Eu pego toda esta extensão, que é igual a 150 metros, e diminuo esse aqui do lado. E aí sim, esse aqui eu vou chamar de x. Então nota que a distância que ele está pedindo d é igual a 150 metros, menos aquele x ali que eu vou calcular nesse triângulo aqui. Vou calcular o x nesse triângulo. Mas como eu vou calcular o x nesse triângulo? Vou usar o ângulo que eu sei. Ângulo é 2θ. Tá, mas e aí, como que eu vou fazer? Bom, pensa aqui, eu vou reproduzir o desenho. Eu tenho aqui o triângulo. Aqui 75 metros. Aqui o x é o valor que eu quero. E aqui eu tenho o ângulo 2θ. E aí, como que eu descubro esse valor do x? Observa que 75, ó, ele é o cateto oposto ao ângulo 2θ. O x é cateto adjacente ao ângulo θ. Então eu vou usar aí a tangente desse 2θ. Tangente de 2θ. E a tangente de 2θ, tangente do arco duplo, existe uma expressão para ela, que é uma situação bastante particular, bem difícil de aparecer nas provas. Nas provas normalmente eles colocam seno do arco duplo ou cosseno do arco duplo. Geralmente tem nas questões o seno de 2θ, ou seno de 2x, seno de 2a, enfim, ou o cosseno de 2θ, ou 2x ou 2a. Então normalmente é o seno do arco duplo ou cosseno do arco duplo. E nesse caso eu vou usar a tangente do arco duplo. E como que é a expressão que define a tangente do arco duplo? Bom, a expressão é no numerador 2 vezes a tangente do θ sobre 1 menos tangente ao quadrado do θ. Então nota que para eu calcular a tangente do 2θ, eu tenho que saber a tangente do θ. E a tangente desse ângulo θ, eu já calculei aqui, ó. Tangente do θ é 1/2. Então, de certa maneira, vai ficar fácil. O mais difícil era lembrar dessa expressão, ou conhecer essa expressão. Então, tangente de 2θ é igual 2 vezes tangente de θ, eu fiz, é 1/2, então 2 vezes 1/2, divide por 1 menos tangente ao quadrado de θ, ou seja, 1/2 ao quadrado. Eu vou fazer aqui embaixo. Tangente de 2θ é igual 2 vezes 1/2, dá 1 inteiro, né? Como se eu simplificasse aqui. Dá 1 inteiro. 1 menos 1/2 ao quadrado, vou fazer aqui separadinho. Isso é o mesmo que 1 menos 1/2 ao quadrado é 1/4. MMC. 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 por 4, 1 vezes 1, 1. Isso me dá 3/4.
Então 1 menos 1 meio ao quadrado, ou seja, 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Conserva a primeira, 1, multiplica pela segunda invertida, 1 vezes 4 terços. E aí eu tenho que tangente de 2θ é igual a 4 terços. Isso é uma informação bastante relevante para o meu exercício. Por quê? Porque nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu volto com o quê? Que a tangente de 2θ, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente 2θ eu acabei de calcular, tá aqui, ó, 4 terços, é igual, cateto oposto, eu sei, 75, divide pelo cateto adjacente, tá aqui o cateto adjacente, a 2θ, que é o x, e eu vou poder calcular o x, 4x igual a 3 vezes 75, já vou calcular aqui, isso vai dar 210, 225, x é igual a 225, divide por 4. X é igual, deixa eu separar aqui. X é igual 225 por 4. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. 225 divide por 4. 22 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Me sobra 2. 25. 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. 1. 10, 10 por 4 dá 2. Vai ficar isso. 2 vezes 4, 8. Sobra 2, 20, 25. 56,25. Então, x igual 56,25 metros. Cuidado, né? Poderia ter isso aqui na alternativa e tu marcar, né? Então, cuidado. Esse valor de x ainda não é a resposta. Por que não é a resposta? Porque tu calculaste esse valorzinho aqui, ó. Calculaste esse cateto. E o que ele pede é essa distância. E aí, como que eu defino essa distância? Bom, nós já fizemos antes aqui, né? Distância 150 menos x. Então, eu vou fazer a mesma cor aqui, ó. Distância igual 150 menos 56,25. E aí, eu consigo, então, definir essa distância. Então, fazendo esse cálculo aí, eu vou chegar aqui, a distância é igual 150, rascunho de novo, 150, 56,25, 75, aqui 9, 3, aqui 4 não dá 14, 14 menos 5, 9, 93,75 metros. Então, essa é a distância percorrida entre as duas visadas, né? Entre as duas observadas que ele fez, 93,75 metros. E aí eu marco letra A, ok? Então tem a questão sobre tangente de arco duplo, uma questão não muito comum nas provas, ok? Obrigado pela presença, um forte abraço e até a próxima.